Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. A reforma da Previdência do governo Bolsonaro vai ampliar seus malefícios para as previdências dos estados e municípios. O diretor de comunicação do SINTRN, professor Bruno Vital, fala agora sobre o assunto. Bom dia, Bruno. Bom dia, Leilton. Então, a gente está de novo no debate da reforma da Previdência, só que dessa vez a Previdência estadual. Como é que o Sint está vendo essa situação? Então, nós analisamos a reforma da Previdência estadual como reflexo da Previdência nacional, né, da aprovação da emenda 103, que é a emenda que cria, no caso agora, a emenda constitucional, que cria a reforma da Previdência para o país. Essa discussão que chega ao Estado é consequência da aprovação da reforma da Previdência que aconteceu nacionalmente. Uma reforma que obteve do Sint uma oposição veemente o tempo todo. Com certeza, né? Nós, todos os trabalhadores, o Movimento Organizado de Trabalhadores do Brasil e nós da educação, juntamente com esse movimento, nós entendíamos o problema que significava a aprovação da reforma da Previdência, né? Então, por isso nós insistimos com a nossa categoria o tempo todo no sentido de dizer a ela que nós precisávamos fazer esse enfrentamento, chamamos várias vezes a categoria para as ruas, inclusive a nossa confederação é a primeira instituição entre todos os movimentos, né? As diversas confederações de trabalhadores, é a primeira que chama as paralisações, as greves gerais da educação, para dizer à população, dizer para a nossa própria categoria que essa reforma não poderia ser aceita por nós, trabalhadores em educação, e nem pelos demais trabalhadores, porque afetaria diretamente a vida de todos e todas, né? Então, nós temos agora uma discussão no Estado que é consequência desse processo maior que aconteceu a nível nacional. Bom, o Sint tem hoje uma ex-presidente no governo do Estado. E é esse governo que está aí para fazer essa reforma da Previdência. E aí o sindicato convocou a assessoria jurídica para fazer uma análise dessa situação. Qual foi o resultado disso? Então, nós pedimos que a assessoria fizesse a análise do que está colocado na emenda constitucional 103, que é a emenda que traz as consequências para o Estado, né? E essa emenda, ela dá um prazo para os estados poderem fazerem as suas alterações, né? E o que é que ela cria? Ela cria uma armadilha para os estados e para os municípios também, que é o seguinte: ela estabelece que os sistemas de previdência que forem superavitários, ou seja, aqueles que têm saldo positivo, eles possam estabelecer regras diferentes, né? Regras mais suaves para os servidores. E aqueles que não têm esse saldo positivo, o chamado superávit, vão precisar se adequar às regras da reforma nacional. Então, ele cria, na verdade, uma armadilha. Por quê? Porque nós sabemos que no nosso estado, assim como nos demais estados, não existe esse saldo positivo. No caso do Rio Grande do Norte, especificamente, nós tivemos aí vários saques, né? Temos vários anos de governo, aí desde o governo Rosalba, que a gente vê saques à Previdência estadual, que era usado naquela época para pagar servidor e tal, mas não era reposto esse valor. E o que a gente sabe é que zerou, inclusive, a Previdência e que a nossa Previdência estadual ela tem um déficit de 130 milhões mensais. Então, todos os meses, o governo do Estado não tem, na verdade, né, o dinheiro reposto na Previdência e fica esse déficit mensal de 130 milhões. Isso não é um caso específico do Rio Grande do Norte, a gente está detalhando esse caso, mas a gente sabe que nos outros estados também a situação não é tão diferente. Então, ele diz que o Estado pode apresentar a emenda, no caso, a emenda constitucional 103, né, que é a da reforma da Previdência. Ela diz que o Estado que tiver condições financeiras boas na sua Previdência vai poder fazer adequações, não vai precisar fazer uma reforma da Previdência estadual. Sendo que o próprio governo federal sabe, né, os parlamentares também sabiam, que os estados não têm essas condições, ou seja, diz que você pode fazer, mas sabe que na prática você não vai ter condição de fazer. Consequentemente, os estados vão ter que fazer as reformas da Previdência, né? Então, a gente diz que é uma armadilha exatamente por isso, porque finge
que você tem condição de fazer uma coisa, mas na verdade ele sabe que obrigatoriamente você vai ter que fazer. Então o Estado vai ter que fazer uma reforma da Previdência, né? E as consequências serão graves para todos os servidores e a gente já tem a nossa posição, né, em relação a isso, que nós estaremos lá na luta, no combate, convocando essa categoria para fazer o enfrentamento a essas medidas, porque sabemos que são prejudiciais, retiram direitos da categoria. Porém, nós entendemos o contexto em que nós estamos inseridos também, né, que apesar da gente ter uma governadora que veio, né, da nossa categoria, o Estado tem uma obrigatoriedade de fazer modificações dentro do contexto que a gente colocou aqui, porque a própria reforma da Previdência Nacional tem rebatimento nos estados, né? Então, é uma reforma que vai acontecer e que pode nos prejudicar bastante, mas estaremos lá na luta para impedir que os retrocessos aconteçam, né, enquanto entidade sindical. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. Esse ano vai ser show! É a rainha da balbúrdia que chegou pra Exclusivo! Daniela Mercury para os sócios do SINT-RN. É a resistência, é a resistência. Vermelho, o curral, a ideologia do folclore é vermelho. Vem pro swing da cor. Dia 28 de dezembro, 19 horas, Arena do Ibirá. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje entrevistando o diretor de comunicação do sindicato, professor Bruno Vital. Bruno, o SINT sempre faz alertas, né? Previne a categoria, né? Explica o que é que vai acontecer no futuro se não houver uma luta imediata, né? Está aí o problema com o 13º, os atrasos que estão afetando aos aposentados, que o SINT fez esse alerta no passado, e a gente vê muito nas redes sociais, né, algumas pessoas da categoria dizem assim, eu quero saber disso agora não, eu quero saber do meu dinheiro, eu quero saber do pagamento do atrasado, não quero saber disso. Qual é a consequência de não querer saber dessa situação, por exemplo, a questão da reforma administrativa que está aparecendo aí, né? Qual a consequência dessa despreocupação com as medidas que estão chegando para o futuro, Bruno? A gente tem uma sociedade, né, que vive muito, e muitas vezes em função mesmo da própria necessidade individual ou da família, vive muito do imediato, da necessidade imediata, né, de saber o que vai acontecer amanhã. E às vezes a gente não consegue sentar e parar para pensar sobre as consequências do contexto em que a gente está colocado, né? Nós estamos vivendo no Brasil hoje um processo de mudança da perspectiva de como se administra o país, né? A gente tinha a construção de uma perspectiva antes e agora essa perspectiva foi mudada. A gente vinha num processo de expansão do Estado. O que é isso? É aumentar, né, os braços do Estado para o cidadão que é atingido pelo Estado. Então, isso significava aumentar, por exemplo, a rede de educação, como a gente teve na expansão dos IEFs, né? Significava aumentar o investimento em saúde para oferecer novos serviços, né? Hoje a gente vive uma perspectiva de diminuição do Estado. Se fez todo um discurso de que o Estado gastava demais, enfim, né, que existia muita corrupção, então precisa se cortar. Esse foi o discurso que venceu, que está sendo vitorioso hoje no país, e ele faz com que o Estado seja diminuído, né? Você vai ter a venda das empresas do Estado, que significa também reduzir o Estado, e o corte, né, nos investimentos em todas as áreas, né, na área da educação, na área da saúde e no serviço público de forma geral, porque nós, servidores públicos, somos parte do Estado também. É a parte que atende a população. E de onde vai sair esse dinheiro, né, que está sendo economizado? Então, o dinheiro sai exatamente da nossa vida, né, da nossa, do serviço, cortes no serviço, que significa corte no salário do trabalhador. Então, o dinheiro que está sendo economizado é tirado do bolso do trabalhador. Do bolso do trabalhador, do serviço que é prestado à família, né? Quando você diminui os recursos para a saúde, você vai ter provavelmente um impacto, por exemplo, na vacinação. Então, quem vai perder é a população, que não vai poder ser prevenida. É uma área que já vem sofrendo com baixo investimento. Ela tem necessidade de ter bem mais investimento
e nesse momento a gente vive o corte dos investimentos. Inclusive, a perspectiva de que os recursos que hoje existem, que são garantidos lá, a gente chama de verbas carimbadas na Constituição, existe uma proposta hoje do governo de que isso não exista mais, não exista mais a verba carimbada. Então, aquela obrigatoriedade que os prefeitos têm, que os governadores têm de gastar um certo percentual com educação e saúde, por exemplo, que isso seja desobrigado. Ou seja, o prefeito vai gastar quanto ele quiser, o governador vai gastar quanto ele quiser e o governo federal vai gastar quanto ele quiser. Isso significa que o dinheiro para a educação e o dinheiro para a saúde vão diminuir e que os serviços prestados na educação e saúde também vão diminuir. Isso eu estou falando para quem usa os serviços. Para quem trabalha nesses serviços, que somos nós, servidores públicos, significa que eles vão criar mecanismos de diminuir o nosso salário, de facilitar a nossa demissão, né, para que a gente tenha menos servidores trabalhando, no caso, né, e o serviço seja prestado de forma menor, com atendimento menor do que existe hoje, né. Aí tem a reforma administrativa, que está colocada, a própria reforma da Previdência, se a gente falar, a gente escutava o ministro da Economia dizer, nós queremos economizar 1 trilhão. No momento em que os nossos aposentados, né, do Rio Grande do Norte, no momento em que os servidores ativos também passam a contribuir, ou seja, perdem do seu salário um valor maior, vamos pegar, por exemplo, os servidores federais, né? Eles hoje contribuem com 11%, vão passar a contribuir com 14%. Não houve economia, de fato, houve corte de salário. É tirando do trabalhador que eles estão, no discurso deles, economizando. É tirando do serviço público que eles estão economizando. Então, quando se fala de diminuir o Estado, estamos falando exatamente de diminuir o salário das pessoas, estamos falando de diminuir o atendimento que os usuários da saúde e da educação vão receber, né? E é esse modelo que está estabelecido hoje no país e que vai tentando avançar. A reforma administrativa faz parte dessa ideia, a reforma da Previdência faz parte dessa ideia. Veja, na reforma da Previdência, por exemplo, antigamente, né, era mais fácil a gente ter mais pessoas recebendo determinados benefícios. As pensões não eram cortadas e etc. Hoje, a partir da reforma da Previdência, a pensão é cortada pela metade. Então, o dinheiro que iria atender esse pensionista foi retirado, né? Então, está tendo uma diminuição do serviço. Quem vai poder assumir esse serviço? As empresas privadas, os fundos, no caso, administradores de pensão, né? Que é quem vai poder tomar conta. Então, você tem menos Estado e mais serviços privados, né? Ok. Nós conversamos com Bruno Vital, diretor de comunicação do SINT-RN. Bruno, muito obrigado por sua participação. Obrigado, Leilton, e agradecer também aos nossos telespectadores e telespectadoras que tiveram aqui a paciência de nos acompanhar, a quem a gente pede que continue acompanhando o nosso programa e que façam um aprofundamento dessas discussões que são fundamentais para nós, todos, enquanto sociedade, enquanto servidores. Já está à disposição da comunidade escolar o novo jornal Para Casa. A edição deste mês alerta sobre as armadilhas do projeto das escolas cívico-militares do governo Bolsonaro. Professores e demais trabalhadores em educação interessados em distribuir o material podem fazer a solicitação diretamente à direção do sindicato. As senhas para o show de final de ano do SINT-RN serão entregues nos próximos dias 19 e 20 de dezembro. O horário para a entrega será das 8 às 17 horas na sede estadual do SINT-RN. Cada afiliado terá direito a 2 senhas e, para receber, precisa apenas apresentar o último contra-cheque e documento com foto. A programação musical também contará com os artistas da terra Valéria Oliveira e Zé Hilton. O show acontecerá no sábado, dia 28 de dezembro, a partir das 19 horas, na Arena do Imirá, Via Costeira. Nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Nossa gratidão por sua audiência e até domingo que vem com mais um Extra Classe TV. Até lá!